Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: para todo mundo existe um fim, mas a salvação apenas para quem crê em Jesus Cristo. Senhor, abençoa esse nosso dia. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Nós te amamos, Senhor, por tudo aquilo que tem feito, por tudo aquilo que você é, por tudo aquilo que nos ensina. Obrigado, Pai, pela sua palavra, pelos seus ministros e por toda a oportunidade que o Senhor deu de viver. Tu tiraste nós do pó e deste o teu Espírito, Senhor, para a honra e glória do seu nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. A única certeza que a gente tem dessa vida é a morte. Lá em Salmos 89, versículo 48, a palavra diz assim: que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? A única certeza que nós poderíamos ter em vida é que a morte, um dia, ela chega. Muitas vezes essa morte ela vem de causas naturais, que é você passar por todas as etapas da vida. Na velhice. Duro muitas vezes é aceitar essa morte quando ela não é esperada. Quando um acidente acontece, quando uma doença chega sem aviso e a medicina ela não tem poder para salvar ou curar. E todos aqueles que foram ou partiram fora do tempo, não é porque Deus não ama essas pessoas, não. Mas cada pessoa ela tem um propósito. E esse propósito ele dura um determinado tempo. O propósito de Jesus durou 33 anos. E ele foi morto da forma mais violenta possível. Da forma mais injusta. Depois de tentados simplesmente amar as pessoas. Curava os doentes, expulsava os demônios, entregava uma mensagem de salvação. Só que a diferença dele para todos os outros profetas, pregadores, não sei como é que a gente poderia definir, é que o único que não tem um túmulo é Jesus, porque Deus o ressuscitou, Deus o salvou. E essa promessa da ressurreição, nós a temos. Então a diferença é que todo mundo vai morrer, mas ser salvo apenas aqueles que morrerem acreditando em Jesus Cristo. Aquele que morreu e não acredita é o fim. Não tem muito o que ser feito, porque Deus só vai chamar para o seu reino quem assim lá o quiser estar. E o que você vai querer? Eu sei que às vezes é duro a gente perder muitas vezes uma pessoa que ama. Mas eu ficaria triste se eu perdesse essa pessoa sabendo que ela não acredita em Jesus. Porque se você perder uma pessoa sabendo que ela acredita em Jesus, é questão de tempo e nós estaremos juntos de novo. Agora, se perder o 100, aí não tem muito o que a gente fazer. E é curioso, né? Que a Bíblia ela é um livro tão antigo, né? Um apanhado de livros, né? E como nós temos a necessidade de catar essa mensagem que está dentro do livro e entregar para outras pessoas. É curioso como a gente sente uma necessidade de falar de Jesus para outras pessoas. E aí a gente nota que aquele livro não é apenas um livro. Porque se fosse assim, por que a gente não pega outros livros que existem e sente a mesma necessidade? Porque esse livro ele está envolto de um espírito, que toda vez que você pega ele, você evoca esse espírito. É engraçado que a gente consegue olhar esse lado sobrenatural das coisas, muitas vezes numa bruxa, num feitiço, num coisa, mas não consegue entender que esse lado sobrenatural, Deus existe também, e ele é real, e todas essas outras histórias se baseiam nisso. Se você souber olhar, o tempo todo existem filmes, existem livros, existem músicas, existem pensamentos que simplesmente pegam a mentalidade daquilo que Deus ensina e criam uma nova roupagem e coloca.
Aí você escuta ou você assiste e fala, nossa, olha que história bonita. Nós não podemos deixar que a glória de Deus ela seja surrupiada. Se você não conhecer a Bíblia, você vai receber essa história como se o dono fosse outra pessoa, fosse outro autor. Se a gente olha aquelas crônicas de Nárnia, eu não vou poder falar muito para vocês sobre porque eu não entendo e não lembro, tá? Mas ela é totalmente baseada nos ensinamentos da Bíblia. E tem muitas séries e muitas histórias e muitos contos que se você tiver a Bíblia na cabeça, você consegue ver que realmente eles estão falando de Jesus, mas não estão dizendo que é Jesus. E isso acontece de diversas formas. Então, se você quer que a sua casa se salve, que os teus amigos se salvem, você precisa se sentir nessa responsabilidade de ser a pessoa que oferece o bilhete da salvação para essas pessoas. Ainda que você ache que não seja capaz de passar essa mensagem ela é inspirada por Deus. Todos os dias eu converso com vocês e eu não preparo nada. Da mesma forma que a frase vem, sem nada, eu mais ou menos sei onde estão as coisas na Bíblia, baseado naquilo que eu escrevi na frase, e eu já pego os versículos. A música, ela não necessariamente ela está relacionada à mensagem que eu estou colocando, mas é uma música que fala de Deus, né? Eu não sei qual é o estado do seu coração nesse instante, só que você precisa desse Espírito. Então, só de a gente chamar, ainda que não seja a mensagem que você gostaria de ouvir, o Espírito Santo ele já vem e começa a dar entendimento. Muitas vezes você está ouvindo hoje, nesse instante, algo que vai servir para amanhã, ou algo que vai estar curando algo que aconteceu no passado. Deus ele é vivo, e Ele está o tempo todo cuidando de nós. Então não adianta nada a gente ficar questionando por que uma pessoa partiu, por que outra ficou, esse merece, esse não merece. Teoricamente, a vida dura o tempo que Deus quer que dure, o tempo que o propósito dessa vida. Deus não quer que ninguém se perca, Deus quer que todo mundo se salve. Então, enquanto a mensagem não for entregue, não adianta. E isso sobre propósito, eu tenho algo que ainda eu nem acreditava em Deus, mas eu presenciei, que foi quando meu avô faleceu. Ele cresceu numa cidade pequena, Córrego Rico, e tinha uma igreja do lado da casa dele. E ele ajudou a reformar essa igreja. Ele já estava doente, ele já estava de idade, e lutando contra a doença e contra as coisas. E aí estava para inaugurar essa igreja e não tinha como ele ir lá, né? Então foi eu, meu pai, meu irmão e meus primos. Montamos num carro e fomos lá olhar onde ele cresceu, aonde que ele morou, aonde que era a casa dele, conhecer um pouquinho da história. E aí nessa igreja era dia de folia de Santo Reis, uma coisa assim, e tava tendo aquela festa e tendo aquelas coisas, e eu fiquei observando e fazendo, e a gente tinha levado uma filmadora para filmar, para que ele pudesse assistir o que estava acontecendo. Se vocês forem nessa cidade, tem uma placa no nome dele, e Durvalino Binato. E a gente viu aquilo tudo, trouxe, voltamos embora, né? E quando a gente chegou, a gente ligou a TV, pôs lá o vídeo para ele assistir. Ele simplesmente assistiu e horas depois ele veio a falecer. Como se a vida dele, o desfecho dele dependesse daquilo. Agora eu estou em paz, o meu propósito foi cumprido. Tá me arrepiando, mas... E é isso. Cada pessoa ela tem uma história. Ela vai lutar, ela vai sobreviver, ela vai fazer até o momento que tiver que ser. Eu sei que muitas vezes é duro para quem fica, né? Hoje não tem muitas vezes como a gente não lembrar dos costumes, dos hábitos, das músicas, principalmente nessas datas que vai chegando no final de ano, que era sempre a mesma coisa, mas era sempre especial. Hoje a gente procura sempre algo novo, algo melhor. Naquele tempo não, a gente queria que sempre tudo fosse igual, era o mesmo disco, muitas vezes era a mesma roupa, era o mesmo tipo de presente, era a mesma comida. Isso chama tradição. Talvez é disso que a gente senta saudade, da tradição, de poder resgatar
tinha um pouquinho daquilo que é a nossa origem. Quando eu fui nessa festa, eu era da época ainda que eu era ateu, e era um absurdo para mim aquilo, ficar olhando aquela música, aquelas pessoas e tudo que acontecia. Deus tentava me amar e eu simplesmente dava as costas. E quantas vezes a gente não faz isso? Deus está ali dizendo, olha, venha, vamos se salvar, e você fala, não quero, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei aonde eu quero ir. Sabe, é uma arrogância tão grande dentro da nossa alma. Mas eu recordo de certos pontos assim que foram fundamentais na minha vida. Eu não lembro da maior parte das coisas, mas as coisas que eu lembro são muito significativas. E elas me ensinam muito. Antes do meu avô falecer, ele relatava que ele tinha medo, né, de acordar e não tá. Aí a gente colocou uma luz dentro do quarto dele, tipo essas de LED que hoje tem, mas em 2007, não sei se eu vou falar exatamente a data, mas não sou muito bom para isso também, mas a gente colocou no quarto. Ele relatava que quando ele estava no carro, era melhor para ele respirar por causa do ar-condicionado. Então a gente deu um jeito de melhorar a umidade da casa, o ar da casa, reclamou da cama, a gente arrumou a cama. Então assim, mesmo que fosse por muito pouco tempo, o que a gente pôde fazer de melhor, a gente fez. E o amor é justamente isso. Ainda que seja por um pouco tempo que a gente viva nessa vida, que ela passa muito rápido, Deus, ele faz de tudo. Ele tem um carinho muito grande, um carinho muito especial. E por mais que você ache que Deus não te escuta, Deus, ele sempre está te escutando. Sempre está te escutando. Só que ele sempre vai colocar uma escolha, para ver se você escolhe do jeito certo. Se você escolhe aquilo que você pode levar dessa vida. E a única coisa que a gente leva dessa vida é o amor que recebeu das pessoas. Dessa vida a gente não leva mais nada. As pessoas que partem deixam muitas vezes a herança dela, o fruto da vida dela e tudo que elas conquistaram. Qual é o valor disso? A casa, depois que a pessoa vai, ela se deteriora. Ela se deteriora. E era nessa casa que meu avô morava que, quando a gente começou a trabalhar com as músicas, as coisas, era onde a gente ensaiava. E era um lugar todo especial, porque a minha infância, como a infância dos meus primos, a gente passou dentro dessa casa. Assim como cada um deve ter uma lembrança de alguma coisa que muitas vezes vai sentir saudade quando a gente se aproxima dessa data. Todo mundo perdeu alguém. Mas se perdeu com Jesus perto, nós vamos todos ressuscitar. Nós vamos todos viver esse céu, essa eternidade, esse anseio. Então eu peço para que você ajude a difundir a mensagem. Não precisa ser a minha não, pode ser de qualquer pregador que pregue a Bíblia. Porque a partir do momento que eu começo um vídeo para vocês ou um áudio e falo, olha, curtam o canal, compartilhem, olha, me deem seguidores. Não, isso daí já começou errado. Eu não vejo o Espírito Santo nem Jesus falando, olha, por favor, aqui quem curtiu, ó, meu Instagram é Jesus Cristo, siga-me no YouTube. Não tem isso. Isso não existe. A mensagem é essa, ela é pura. Você liga e fala. Posso errar a data, posso errar o versículo, posso errar o que for, mas eu tenho a vontade de acertar, não de desinformar, nem de passar algo errado. Você entendeu? Eu não sou perfeito e eu não tenho medo de ser. Não vai mudar o teor da mensagem, porque alguma coisa ou outra possa não estar. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês e que a misericórdia de Deus estenda sobre todos e que todos nós possamos alcançar essa salvação em Jesus Cristo. Amém? Bom dia.